Muito bom dia a você que está me assistindo. É uma alegria, como acontece toda quarta-feira, chegar diante de você. Importante, a palavra de Deus, onde tanto podemos assim nos edificar as nossas vidas. Você me conhece, meu nome é Valdir, eu sou um discípulo de Jesus e congrego na igreja dele, na cidade de Guarulhos, no bairro dos Pimentas, e é uma alegria poder assim estar mais uma vez com tema, mais um texto da Bíblia. Vou convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 23. 1 Samuel, capítulo 23. Eu tenho feito os meus estudos e de maneira assim especial, nos últimos tempos eu tenho lido as histórias do Velho Testamento. Que como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, as histórias elas servem para nos dar esperança, para nos instruir e para se encher nosso coração de paz, de alegria, quando vemos a maneira como Deus age diante dos seus. E eu estive lendo, eu estou lendo crônicas atualmente, mas quando eu passei por Samuel, 1 Samuel, eu li as aventuras de Davi fugindo de Saul, mas a maneira como Deus o protegeu durante aqueles anos em que o rei Saul fez de tudo para destruir Davi, a quem considerava o seu inimigo. E no capítulo 23, versículo 14, 1 Samuel, que eu convido você para a nossa leitura, que é um dos textos que nós leremos hoje, diz o seguinte: Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Como eu gosto desse porém. Esse porém geralmente é quando fala da assim, ação de Deus. Então, Saul, desde aquela vez, lá atrás um pouquinho, quando Davi tinha acabado de matar o gigante Golias e aquelas mulheres cantaram uma música, nessa música falava que Saul tinha matado seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares, e Saul percebendo que já tinha sido também rejeitado por Deus, ele começa uma busca implacável contra Davi. E ele quer assim matar Davi a ponto de no capítulo 20, versículo 3, lá no finalzinho do versículo 3, conversando com o filho de Saul, o Jonatas, que é seu amigo, o Davi diz: mas tão certo como vive o Senhor e como você vive, Jonatas, há apenas um passo entre mim e a morte. Sim, havia um exército inteiro perseguindo Davi. Saul, a impressão que dá é que ele abriu mão de governar e o seu projeto de vida durante aqueles anos foi uma busca louca, incansável, buscando destruir Davi, que naquele momento já tinha alguns homens que estavam com ele, mais ou menos entre 400 e 600 homens, estavam assim, um pequeno exército. Porém, mesmo aquele pequeno exército de Davi não seria suficiente frente ao exército de Israel, comandado assim pelo rei Saul. Por isso que o Davi sabe que, olhando do ponto de vista humano, a qualquer momento ele poderia ser pego, poderia ser aprisionado e morto assim por Saul. Mas o texto de hoje é um texto que eu costumo dizer enche o meu coração de alegria, aumenta muito a minha fé, quando eu vou ler novamente, que no versículo 14, diz que Davi permaneceu no deserto, em lugares seguros, porém, todos os dias, Saul buscava-o para o matar. Porém, Deus não o entregou nas suas mãos. Então, é uma certeza que esse texto nos mostra, nós veremos outros textos da Bíblia, de que o protegido de Deus, ninguém, nada neste mundo, nem no universo, é capaz de atingir se não houver a permissão do Senhor. E quando o Senhor permite, normalmente Ele tem alguma coisa para nos orientar, para nos ensinar, para nos fortalecer. Então, o Saul buscava Davi. E uma pessoa que está afastada de Deus, ela acha que ela tem força.
que ela tem poder, que tudo depende dela. O Saul buscava, mas o Saul tinha esquecido daquela época em que ele tinha comunhão com Deus. Inclusive houve uma época em que até o Espírito Santo habitava nele. Ele esqueceu que ele podia buscar Davi todos os dias, mas sem a permissão do Senhor ele não conseguiria. E o próximo texto que nós vamos ler agora é um exemplo claro dessa realidade. Parecia que o Davi estava numa emboscada. Parecia que realmente o Saul ia conseguir o seu intento. Mas olha só, abra comigo o capítulo 23, versículo 26 e 27. Capítulo do mesmo livro, 1 Samuel 23, de 26 a 27, diz o seguinte: Saul ia de um lado do monte, e Davi e os seus homens do outro. Davi se apressou em fugir para escapar de Saul. Porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Eles estão cercados. Olha que coisa terrível. Parecia que aquela conversa, aquela palavra que o Davi tinha falado um pouco antes, que havia apenas um passo entre ele e a morte, e realmente estavam cercados. Cercou de um lado, cercou de outro. Eu até já consigo imaginar o Saul com aquele sorriso assim maldoso, um sorriso de quem enfim vai triunfar contra assim o seu inimigo, já comemorando a vitória. Mas o que esse texto, pelo menos para mim, me fala muito, é do de repente, é do porém. Deus é cheio de repentes. E olha só, no versículo 27. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: venha depressa, porque os filisteus invadiram a terra. Por isso Saul desistiu de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. Olha que coisa tremenda. Enquanto Saul estava com seu exército indo para perseguir Davi, estava cercando Davi, do outro lado, até porque o Saul tinha deixado a nação desguarnecida, porque na sua louca assim, busca de Davi, do outro lado estava Deus providenciando para que assim os filisteus atacassem Israel, atacassem a nação. E aí alguém diz: venha depressa, deixe Davi de lado, não adianta, vamos porque a nação está sendo atacada. E aí o que resta ao Saul é deixar o seu projeto para mais para frente. Ele vai continuar buscando assim Davi, mas naquele momento ele foi impedido, porque de repente, casualmente, coincidentemente, isso quem fala é o ateu. Que sorte! Isso é coisa de ateu. O Filho de Deus, aquele que confia em Deus, não tem sorte, não tem casualidade. Deus agiu. De repente, Deus agiu. E mais uma vez, Saul está livre. Sim, enquanto era perseguido por Saul, Davi sofreu. Teve momentos de angústia, e mesmo se você for olhar no capítulo que nós lemos no começo, capítulo 20, quando ele diz que havia um passo entre ele e a morte, você vê ali um Davi meio desanimado, como acontece com todos nós quando estamos diante de situações difíceis. Mas uma coisa era certa: Davi era procurado todos os dias, mas todos os dias, mesmo com Saul atrás dele, havia a proteção divina, cuidando assim de Davi. Gostaria de fazer uma aplicação para os dias de hoje. Hoje não é diferente. Podemos confiar em Deus sem reservas nenhuma. É claro que é fácil falar isso. A minha fé acredita nisso. O meu racional acredita nisso. Nem sempre o meu emocional processa tão bem aquilo que a minha fé acredita. As minhas emoções parece que às vezes brigam e não querem acreditar. Tem um cântico que diz: eu sei que estás comigo, Senhor, ainda que meus sentimentos digam não. E de fato, às vezes nos sentimos abandonados, às vezes nos sentimos sozinhos. Mas sabe,
Deus, Ele ama a todos. Ele cuida de todas as suas criaturas. Mas de maneira especial, os seus filhos, aqueles que fizeram dele a sua morada, a sua fortaleza, o seu rei, o seu Senhor. E nós sabemos os passos, né, de crer em Jesus, assim, obedecê-lo, tê-lo como Senhor, ser batizado, permanecer fiel. São os passos de quem vive por fé. Para essas pessoas, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo ali dizendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu penso nisso quando eu lembro, por exemplo, na pandemia que estamos vivendo, com centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas assim atingidas, inclusive muitas mortas. E você sabe que nenhum de nós está seguro, pensando do ponto de vista humano, porque até quem é de Deus pode ser atingido por algo assim. Mas nós precisamos ter uma certeza. Se o Senhor não quiser, nem eu, nem você, nem ninguém da nossa família será atingido. Aí você pode me dizer, mas eu fui atingido. Pois é, se você foi atingido, se eu for atingido, alguma coisa Ele quer nos mostrar, alguma coisa Ele quer nos ensinar, talvez nos tornar mais dependentes dEle. Até porque nós sabemos que, ao contrário das pessoas que não têm Deus, que não têm Jesus, que a vida é somente aqui, eu e você que temos Jesus como a âncora de nossas almas, a vida não termina aqui. Mesmo que eu venha a ser atingido mortalmente, que é o que eu não quero, claro, nem para mim, nem para minha família, não quero para ninguém. Eu oro por todos os dias, por todas as pessoas. Mas para você que é filho de Deus, para você que é discípulo de Jesus, se tem uma promessa que se você for atingido, você tem as mansões celestiais, nós temos as mansões celestiais assim nos esperando. No texto de hoje, você vê que o Davi, ele tinha ido para o deserto. E o deserto, nesse sentido, simboliza proteção, simboliza um lugar inacessível para o inimigo. O texto diz, Davi estava em lugares seguros. Porém, mesmo Davi estando em lugares seguros, aparentemente seguros, que era o deserto, o Davi não estava totalmente protegido, tanto que o Saul o encontrou. Mas naquele momento, como diz o Salmo 91, versículo 1 e 2, Davi estava seguro, não era no deserto. Como nós não estamos seguros, simplesmente, claro que temos que tomar os cuidados com relação a essa pandemia, temos que tomar os cuidados pela violência do dia a dia, temos que nos cuidar, não andar em lugares escuros, não ficar andando à noite sozinhos, temos que tomar os cuidados, mas sabe, o lugar seguro do Filho de Deus são as asas do seu Senhor. Por isso que o Salmo 91 diz que aquele que se esconde nas asas do Todo-Poderoso, do Onipotente Deus, são essas asas. Eu até já falei aqui uma vez que Deus às vezes é comparado a uma galinha que cuida dos seus pintinhos, e tenha certeza, eu e você que estamos assim guardados debaixo das asas de Deus, temos a certeza, Ele sempre estará conosco. Podemos ser atingidos também por outros males, uma doença, o desemprego, a violência do dia a dia, são tantas as possibilidades. Porém, o Filho de Deus, o discípulo de Jesus, está guardado debaixo das asas do Todo-Poderoso. Todos nós, eu já passei por momentos muito difíceis, você também deve ter passado. E quantas vezes nós tivemos os nossos poréns? Parecia que aquela situação era para destruição, parecia que aquilo ia acabar com a gente, mas o Senhor já estava agindo. De repente alguma coisa acontece e o Senhor faz, porque o nosso Deus é um Deus cheio de surpresas, cheio de repentes, e para com seus filhos são de repentes que os abençoam. E mesmo quando sofremos, depois que nós passamos pelo sofrimento, nós vimos que aquele sofrimento que Deus permitiu até onde nós podíamos aguentar, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, né? Não há problema, não há tentação que nós não possamos suportar. Ele nos ajudou
a nos tornar pessoas assim mais confiantes em Deus. Mas não é somente isso que nós temos. Não é somente esses inimigos externos que nós temos, a violência, as doenças, o desemprego, assim, os relacionamentos complicados que todos nós temos. Nós temos um problema conosco mesmo. Há um inimigo interno dentro de nós, que a Bíblia nos chama de pecado, e todos os dias ele tenta nos levar longe da proteção de Deus, tentando nos convencer que nós não precisamos de Deus, que nós temos força suficiente. Talvez por isso Deus às vezes permite certos problemas em nós, para mostrar que nós precisamos dele. Eu mesmo digo, Deus precisa me manter a rédea curta, para que eu perceba sempre que eu preciso do cuidado e da proteção dele. Até esse inimigo interno que todos nós temos. Aquele monstro que existe dentro de nós, que tem até um vídeo que eu gravei sobre isso. Esse monstro, ele foi crucificado na cruz. De vez em quando ele tenta assim, parece que ressuscitar. Nós sabemos disso. Às vezes um pecado que parecia que tinha sido vencido, de repente começa a querer voltar. Saiba de uma coisa, o sangue de Jesus te perdoou, a você que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nasceu de novo, o sangue de Jesus te perdoou, você tem o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E como Romanos capítulo 8, versículo 13, esse Espírito ele é poderoso para mortificar esse monstro que às vezes tenta nos dominar. E por causa do sangue de Jesus, que nos torna mais alvos do que a neve, nós podemos ter certeza de que iremos para o céu, porque fomos perdoados pelo sangue de Jesus, mas também além de perdoados, temos o poder do Espírito Santo para, como a Bíblia diz, irmos crescendo de glória em glória. Eu gosto do Salmo 124, que é o nosso último texto de hoje. Salmo 124 foi escrito pelo próprio Davi. E talvez quando ele escreveu, ele estava pensando exatamente naquele momento em que ele estava encurralado lá no deserto, parecia que o Saul ia pegá-lo, e olha só o que ele diz no Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Versículo 6. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, como estava quase acontecendo com Davi ali. Versículo 7. A nossa alma foi salva. Como um pássaro do laço dos passarinheiros, rompeu-se o laço, e nós nos vimos livres. Versículo 8. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Nesta manhã de quarta-feira, onde você estiver, seja a situação que você estiver vivendo, o convite de Deus é: lance-se aos braços do teu Criador, que quer ser o teu Pai, caso você ainda não tenha essa relação com Deus. E a você que já é filho de Deus, lance-se aos braços do teu Pai. Se não fosse o Senhor, estaríamos perdidos, presos no pecado. Não fosse o Senhor ter mandado Jesus para morrer na cruz por nós, o nosso destino seria o inferno. Não fosse o Senhor, estaremos vivendo perdidos, tateando num mundo tão complicado. Mas graças a Deus nós temos esta palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e todos os dias está nos guiando para vivermos aqui na terra de uma maneira muito mais saudável, muito mais sadia, com muito mais esperança. Essa semana eu disse para um irmão: se não fosse o Senhor, eu já teria caído diante das ansiedades e dos problemas que a vida tantas vezes tenta assim abater contra nós. Que esta certeza da presença de Deus dê a paz para mim e para você. A paz que o mundo não conhece, como Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo. É uma paz que, segundo assim, o Paulo em Filipenses 4,7, excede todo o entendimento. E essa paz que o mundo não conhece, Jesus diz lá em João capítulo 14, versículo 27. E
para você que ainda não entregou sua vida nos braços de Deus, na pessoa de Jesus, hoje é o dia de iniciar uma caminhada ao lado dele, fazendo dele o seu Pai Celestial. Não fosse o Senhor, o que seria de mim? O que seria de você? O que seria de nós? O que seria desse mundo que, mesmo com tantos problemas, tantos pecados, a presença de Deus ainda se faz? Deus abençoa, Deus cuida de todos os seus filhos e de todas as suas criaturas. Que nesta quarta-feira, onde nós estivermos, lembremos, Deus está conosco. Não fosse Ele, o que seria de nós? Mas graças a Deus, Ele está presente, acessível, pronto para nos receber nos seus braços e cuidar de nós. Se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá no portal igrejadecristo.net, que lá você vai ter ela por escrito, que você pode compartilhar com quem você quiser. Que nesta quarta-feira essa mensagem enche o meu coração e o seu coração de esperança para esse dia que mais uma vez viveremos debaixo, sob as asas de Deus, de Jesus, a galinha de Israel, aquele que quer sempre nos proteger como a galinha faz com seus pintinhos. Que você tenha um dia abençoado.